Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico feliz porque é muito desafiador estar aqui, né? E quando a gente recebe o convite, você já vai se perguntando: Deus, o que o Senhor quer falar? Né? Qual que é a palavra? O que o Senhor tem para aquele dia? E eu peço, Senhor, confirma. Né? Eu preciso de uma confirmação, eu preciso saber qual que é a sua vontade. E Deus, ele sempre nos ouve, né? Deus, ele sempre atende os nossos pedidos e ele confirmou de diversas formas, né? E, inclusive agora, né, na ministração, até anotei aqui, no começo, né, que a Lanucci ministrou, e sobre a graça, né, sobre a maravilhosa graça de Deus e que nos faz livres. Então, eu queria falar um pouco disso. E na segunda canção, que diz: te agradeço por me libertar e salvar. Eu quero falar sobre isso, quero falar sobre libertar, né? E em tudo dai graças. Então, hoje eu estou aqui justamente dando graças por tudo que vocês vão entender. E eu relutei um pouco para falar sobre isso, porque eu tinha medo de ser mal interpretada, né? Eu tinha medo de me expor, de expor pessoas, e eu falava: Deus, eu não posso falar sobre isso. Mas o Senhor falava: você vai ter que falar, você tem que falar sobre o que você está vivendo, você tem que falar sobre o que você viveu. E para mim é difícil falar sobre isso, né? Mas como eu disse, o Senhor foi confirmando, o Senhor foi de diversas formas falando: é isso que você tem que falar, é isso. E hoje eu estou tranquila porque eu sei que eu estou fazendo exatamente o que Deus me pediu, né? E eu estava lendo 2 livros ao mesmo tempo, na semana passada e essa semana. E nos 2 livros, que não tem nada a ver um com o outro, nos 2 livros Deus falava claramente o que eu tinha que fazer hoje, né? Então, eu tenho certeza da palavra que o Senhor me deu, né? E não só a palavra, mas o testemunho, né? Ele pediu para eu contar exatamente tudo que eu tenho vivido nesses últimos anos. E eu queria ler um trecho do primeiro livro que eu anotei aqui, porque foi assim, é como se Deus estivesse escrevendo exatamente para mim, né? E diz assim: a moça, né, que estava escrevendo esse livro, ela estava com dificuldade de perdoar uma pessoa. E aí ela escreve assim: no meio desse processo, né, de não conseguir perdoar, no meio desse processo, Deus começou a trazer à minha mente as seguintes palavras: não é sobre você, filha, é sobre o que eu vou fazer através de você. Eu estou gerando autoridade para que você fale da sua maior dor. E o que eu vim falar aqui hoje é a minha maior dor, né? E é Deus falando comigo: eu estou gerando autoridade para que você fale da sua maior dor. E aí a moça continuava escrevendo, e ela dizia: saiba que o seu testemunho pode trazer cura. Se o Senhor o direcionar a contá-lo, que não seja para acusar ninguém. Esse era o meu medo. Eu falei: Senhor, e se as pessoas pensarem que eu estou ali para acusar alguém, né? E ele disse que não seja para acusar ninguém, e sim para declarar liberdade a você mesma e aos outros. Quando alguém perguntar como você superou algum acontecimento difícil, como você suportou tudo aquilo, irá responder que foi o Senhor quem a sustentou. Ele a fortalecerá sempre que precisar. Aliás, é provável que a rejeição aconteça muitas vezes ao longo da sua vida. Mas quando você deixa Jesus tratar a sua dor, passa a ser muito mais leve lidar com isso. Você reconhece esse sentimento, não permite que ele determine as suas ações, mas o entrega ao Senhor. Quando Cristo entra na nossa vida, tudo novo se faz. Ele nunca nos abandonará e mostrará que há esperança para nós. Amém? Então, é sobre isso.
né? Que nem diz Efésios 6:12, a nossa luta não é contra os seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, né? Então, como eu disse, eu não vim aqui para acusar ninguém, eu não vim aqui para me fazer de vítima, eu não vim aqui para me justificar, eu não vim aqui para... Eu vim aqui para falar sobre a minha maior dor, mas que através de mim, talvez Deus possa me usar para curar alguma outra dor. Eu vim assim, com o sentimento de ser instrumento de Deus, canal de Deus, para expor essa ferida para que haja cura para outras pessoas, assim como um dia eu expus e teve cura para a minha vida. Amém? E, bom, então tudo começou com o meu sonho de ser mãe. Eu sempre tive esse sonho de ser mãe, só que eu também sou uma pessoa que gosta de planejar tudo, né? Tudo vem no momento certo. Então sempre tinha alguma coisa para acontecer antes. Eu sempre fui adiando, né? A gente se casou, e aí a gente foi morar num apartamento de aluguel, e aí a gente tinha o sonho de ter a casa própria. E aí a gente conseguiu, né, financiar, construir essa casa. E aí depois tinha o sonho de ampliar essa casa, porque ela não estava pronta. E aí, para quem não me conhece, eu tenho uma escola de inglês. E glória a Deus que na pandemia, quando tudo estava fechando, a gente foi para as aulas online, né? E quando voltou a ser presencial, a gente percebeu que não cabia os alunos na escola, né? Quando tudo estava fechando, quando voltou, não cabia. Então a gente precisava de um lugar maior. E aí veio a ideia de abrir uma outra unidade da escola para caber todo mundo. Então aí veio outro projeto, agora eu preciso abrir outra escola. Então sempre tinha alguma coisa. E até que quando tudo já estava organizado, né, a gente já tinha a nossa casa, já tinha dado certo a escola, estava tudo indo bem. Então, a gente sentiu que era o momento certo. Agora vamos realizar o sonho, né? Meu sonho de ser mãe, nosso sonho de ser pais. E eu também já contei o meu testemunho que quando eu senti que estava tudo certo, foi numa virada de ano, eu falei com Deus, né? E eu falei, Deus, no meu coração, eu falei, uma oração simples, rápida, eu falei, Deus, eu creio que no ano que vem, na virada, eu já vou estar com a minha filha. Não sei, filha ou filho, não sabia na época, né? E eu falei, eu não sei se nos meus braços ainda, ou pelo menos no meu ventre, mas eu creio que eu vou estar, né? E aí, em janeiro, a gente realmente tomou essa decisão de já começar a tentar. E no dia 13 de dezembro do ano seguinte, eu descobri que eu estava grávida, aos 45 do segundo tempo, né? Mas o Senhor honrou aquele meu pedido da última virada de ano. E eu passei a virada com realmente a minha filha ali no ventre. Então, Deus estava realizando esse meu sonho. E era assim, uma felicidade sem igual, né? Quem é pai, quem é mãe sabe que é uma felicidade muito grande. E a Clara nasceu, e foi aquele sonho realizado, e foi aquela felicidade. Só que quando a Clara tinha 1 mês, começou a minha maior dor, começou o meu maior desafio, né? Porque a Clara tinha 1 mês, na época, essa escola que eu comentei, eu tinha uma sociedade, né? E quando a Clara tinha 1 mês, essa minha sócia, que também era minha amiga, a gente já tinha sociedade há 10 anos, e uma amizade há muito mais tempo do que isso. E aí, quando a Clara tinha 1 mês, ela veio falar para mim que ela não queria mais sociedade, que ela queria sair, né? E eu tinha uma decisão para tomar. Ou eu comprava a parte dela, ou eu vendia a minha parte, ou como eram 2 unidades da escola, ficaria uma para cada uma, né? E aí o meu mundo desabou, porque quem é mãe sabe, ainda mais mãe de primeira viagem. Uma filha de 1 mês, que a tua vida já revirou de cabeça para baixo. Você está passando pela
pelo teu momento de maior desafio, eu acredito que privação de sono, aquele cansaço ao extremo, você não tem tempo nem de ir no banheiro, né? E aí eu tinha uma decisão para tomar. Eu nunca imaginei que isso um dia pudesse acontecer, ainda mais nesse momento. E eu tinha uma decisão para tomar. O que eu vou fazer da minha vida? Né? Uma pessoa que não consegue pensar em nada além de uma criança, porque é o tempo inteiro ali vivendo para ela. E eu precisava tomar essa decisão. E no dia eu lembro que ainda era uma sexta-feira. E aí eu cheguei em casa, já mandei mensagem para o Hugo, falei, vem aqui que eu preciso conversar com você e tal. E ele já veio, eu contei para ele o que tinha acontecido. Ele, não, já vamos lá no seu pai para você contar para ele. Eu já fui na casa do meu pai, contei o que tinha acontecido. E eu falava, eu vou desistir, eu vou vender a minha parte da escola, porque como que eu vou dar conta? Né? Eu tenho uma bebê de 1 mês, como é que eu vou dar conta de cuidar de uma bebê e cuidar de uma escola? E eu falei, eu vou vender. E meu pai falava, não, você precisa pensar, você precisa de tempo, não vai tomar nenhuma decisão precipitada. Pensa, calma, ora. E ao mesmo tempo que meu pai falava, calma, você precisa pensar, a cobrança vinha. E aí, você já decidiu o que você vai fazer? Né, a gente teve essa reunião na sexta-feira, na segunda-feira já recebi a mensagem, você já decidiu? E como que eu ia decidir alguma coisa se eu não conseguia nem cuidar de mim, né? E foi aquele desafio. Amém. E como eu senti essa pressão de ter que tomar uma decisão logo, e eu não sabia os meus direitos também. Eu tive que ir atrás de advogado, aí esse desgaste, tipo, eu ia com a Clara no Bebê Conforto, atrás de advogado, para saber quais eram os meus direitos, o que eu podia fazer, e diante da lei eu tinha 60 dias para responder. Então não precisava ser rápido, né? E aí eu fui pensando, Deus, o que eu vou fazer? Que atitude que eu vou tomar? E eu já não conseguia dormir direito por causa da Clara, né? O tempo todo acordando, aquela bebê que tinha acabado de nascer. Mas eu também não dormia por causa de preocupação, né? Então era o tempo todo ali, o que eu vou fazer? Minha vida estava em jogo. Eu pensei, eu vou vender porque não vou dar conta. E como que eu vou cuidar dessas escolas sozinhas? Enfim, eu pensei, e aí eu pensava, tá, eu vou vender a minha parte, mas se eu vender a minha parte, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou trabalhar no quê? Né? Desde os meus 16 anos eu dou aula de inglês, eu não sei fazer outra coisa. Eu falava, o que eu vou fazer com esse dinheiro? O que dá dinheiro? Eu pensava, vou fazer o quê? Vou comprar um açougue? Eu não sei mexer com carne. Eu vou comprar uma garagem? Não dá para comprar carro esse dinheiro. Não, o que eu vou fazer? Né? E não fazia sentido. Eu vou, tá bom, eu vou ser dona de casa. Amém, é uma bênção. Mas um dia esse dinheiro vai acabar. E o que eu vou ter feito? Né? E não fazia sentido. Deus não colocava essa paz no meu coração. Eu falei, então tá, então eu vou fazer o segundo plano. A gente vai dividir uma escola para cada uma. Só que essa proposta não era uma proposta que eu senti paz, que eu achava interessante, porque primeiro que a proposta era dividir um pouco de funcionário para cada um pouco de aluno para cada um. Eu fico com o nome da escola, que fui eu mesma que criei, só que eu tenho que pagar ainda por isso, por eu ficar com o nome que eu criei. E não fazia sentido. Eu me sentia como se eu estivesse na educação física, escolhendo meu time de vôlei. Qual funcionário que eu quero? Qual aluno que eu quero? Só que eles têm livre-arbítrio, então eu não conseguia tomar essa decisão, não conseguia sentir paz. E aí eu fui orando, pedindo a Deus direção, e Ele colocou no meu coração que então eu tinha que comprar. E aí eu falei com meu pai, eu falei, pai, eu acho que eu vou comprar. E ele falou, então tá, tipo, é isso aí, né? Acho que ele só estava esperando eu clarear a minha cabeça mesmo e tomar a atitude certa, né? E só que aí só tinha um problema, eu não tinha dinheiro. Diante ali do acordo e da lei, eu tinha que pagar em 25 parcelas. Só que eram umas parcelas muito grandes, que eu não tinha como. E eu falei, tá, então, se Deus está direcionando, né? Então, vamos fazer, vamos obedecer. E só que aí começou, né? Quando eu dei a notícia, eu falei,
é isso que eu vou fazer? Não era exatamente o que ela achava que eu ia fazer. Então começou uma luta, né? Que não vale a pena falar. Mas aí começou uma luta também dentro de mim, porque eu falava, Deus, como que eu vou fazer para pagar isso? E aí eu não conseguia dormir, e aí tinha dia que eu surtava mesmo, e eu passava a madrugada em claro falando, Deus, o que que eu fiz? O que que eu fui fazer? Porque não dá, aí eu não conseguia dormir, tinha noite que eu pegava o computador e falava, não consigo dormir, então eu vou trabalhar, tem muita coisa para fazer, estou sozinha agora, né? Então eu pegava o computador, começava a trabalhar, começava a fazer conta, e de acordo com as minhas contas, em 3, 4 meses a escola ia falir, porque não tinha, né? Eu falava, Deus, o que que eu fui fazer? E dessas 25 parcelas, para honra e glória do Senhor, eu já paguei 23. Dia 10 de dezembro eu estou livre disso, né? Então, para honra e glória do Senhor, amém. Para honra e glória do Senhor, Ele tem me sustentado, né, até hoje. E eu abro um parênteses para dizer a importância da gente estar na casa do Senhor, né? Porque quantas vezes eu cheguei aqui arrebentada, falando, Deus, como que vai ser, né? E nenhuma vez o Senhor me despediu de mãos vazias, né? O Senhor sempre tinha uma palavra para me colocar de pé novamente, para falar, filha, vai mais um pouquinho que vai dar certo, né? E eu vou citar várias vezes como sobre a importância de você estar aqui e de você ouvir as palavras que o Senhor tem liberado nesse altar. E igual uma frase que eu ouvi semana passada, que eu li, que falava assim, que se eu tirar Jesus da minha história, não sobra nada de bom para contar, né? E é justamente sobre isso. Eu tenho certeza que se eu tirasse Jesus de toda essa história, não ia sobrar mais nada, né? Tudo que eu tenho de bom foi o Senhor quem me deu. Então, ah, é isso. Sem Jesus não tem nada de bom para a gente contar. E aleluia. E é por isso que eu digo que a Clara, ela veio para realmente mudar tudo na minha vida. Porque não só pelo nascimento de uma criança, que já muda muita coisa, né? Mas era como se Deus tivesse colocado a Clara no momento certo para mudar tudo de lugar, fazer aquela bagunça para organizar, né? E, e o melhor de tudo é saber que ele estava cuidando, né, de cada detalhe. E, e é engraçado porque quando a gente separou a sociedade, a, o nome, a razão social da empresa era VJ Idiomas, que eram as nossas iniciais, né? E aí, quando foi separar, eles perguntaram, e aí, você vai manter essa razão social? Você tem que pagar uma taxa para mudar o nome? E aí eu pensei, gente, eu acho que não vale a pena, porque já tem no banco, boleto emitido, tem que fazer tudo de novo, mudar, enfim. Eu falei, não vale a pena. E aí Jesus falou assim, não tem problema, porque agora ainda vai continuar as nossas iniciais, porque agora é Vanessa e Jesus, né? Então agora esse é o melhor sócio que você poderia ter, né? Um sócio que não te deixa sozinho. E eu tenho certeza que durante todo esse tempo ele estava do meu lado, me direcionando, me guiando. E hoje eu consigo ver o quanto que foi bom, né? Não no sentido de, nossa, me livrei, não é isso, mas é o quanto que foi bom para mim, para o meu crescimento, para eu aprender mais coisas, né? Eu vejo o quanto que o Senhor precisava fazer isso na minha vida, né? Então eu entendo que foi realmente uma vontade de Deus para a minha vida e para a vida dela. E essa parte que eu contei até agora, desse testemunho, eu tinha compartilhado já com as meninas do louvor, né, no último encontro que a gente teve. E também foi muito difícil para mim naquele dia, porque eu estava relutando, que eu não queria falar, não queria falar. E Jesus falava, é isso que você tem que falar, né? E ainda falei para elas, eu falei, eu me sinto mais tranquila, porque é só nós, não está sendo gravado, né? Só nós ali, só as menininhas ali, poucas pessoas, ok, vou falar, né?
E ainda eu falei assim, não sei se vai servir para alguém, mas pelo menos vai servir para mim, para eu desabafar, vai servir para mim, para eu expor as minhas feridas. E eu lembro que uma vez eu ainda preguei sobre a importância da gente expor as nossas feridas, para que tenha cura, né? E, e ainda eu lembro que eu citei isso. Falei, vai servir para mim, para eu desabafar e para eu expor as minhas feridas para que tenha cura. E eu louvo a Deus, porque naquele dia eu tenho certeza que foi o início da minha cura. Eu tenho certeza que foi assim, foi dada a largada, era o que eu precisava fazer para o Senhor começar a trabalhar na minha vida. E aí, a partir de agora, as meninas não conhecem o que aconteceu. Enfim. Porque, assim, inevitavelmente, diante de tudo aquilo que aconteceu, no meu coração eu carregava muita mágoa, né? Muita mágoa, muita decepção, dor, doía mesmo. Tanto é que no dia que eu falei para elas, 99% das vezes do que eu falava, eu estava chorando, porque doía, né? Então, inevitavelmente, eu carregava muita dor, muita mágoa. E eu ficava, Senhor, eu já liberei perdão. Mas no fundo, no fundo, no fundo, não estava completo, sabe? Eu já, desde quando a gente conversou, aquela reunião para separar a sociedade, a gente nunca mais tinha se visto pessoalmente. E foi só troca de mensagem por WhatsApp, e troca de notificação de advogado, enfim. E a gente até tinha falado, não, eu te perdoo, te peço perdão, enfim, por mensagem, né? Mas aquela mágoa continuava, e eu orava a Deus, e eu vinha para a igreja, e sempre tinha uma palavra falando que tem que perdoar, ora pela pessoa, ora por ela todos os dias, e eu orava todos os dias, falava, Senhor, abençoa a vida dela, abençoa a escola dela, Senhor, mas aquilo continuava, aquela mágoa, eu não conseguia me libertar daquilo. Eu falava, Deus, o que eu preciso fazer, né, para me libertar disso, para eu realmente conseguir liberar esse perdão que eu preciso, né? E eu lembro que, assim, todo lugar que eu ia, eu tinha muito medo de encontrar ela. Às vezes eu saía da igreja e ia para algum restaurante, alguma sorveteria, não sei, eu já chegava olhando, tipo, será que ela está aqui? Então, eu vivia, assim, presa, né? Eu falava, Deus, isso não é vida, né? E é um fardo, um medo, uma coisa assim que eu não desejo para ninguém. E fora o peso também de subir no altar, né? Porque às vezes eu estava aqui e falava, Deus, não está certo. Né? Eu não me sentia digna de estar aqui, eu recusava toda vez que o pastor Marcos me chamava para pregar, eu falei, vou pregar o quê? Né? Às vezes eu tinha que ministrar o louvor e eu ficava, Deus, eu não posso fazer isso, sabe? Então era um peso muito grande que eu carregava. E eu sempre que as pessoas, às vezes a gente tocava no assunto, alguém mais próximo falava, eu sempre falava a mesma coisa, era a mesma frase. Eu falava, não é o que ela fez. Porque todo mundo tem o direito de sair de uma sociedade. As pessoas entram e saem de sociedade o tempo todo, né? Não é o que ela fez. Eu não tenho uma mágoa, uma dor sobre o que ela fez, até porque eu já entendi que foi uma coisa boa. É quando ela fez. Eu falava, gente, foi quando ela fez. Ela só esperou a Clara nascer. Ela esperou o meu momento de fraqueza. O meu momento de maior alegria se tornou o meu momento de maior dor. Né? Eu falava, Deus, eu me sentia assim, como se eu tivesse sido tentado tirar aquele meu momento de maior alegria. E esse era o meu peso. Eu falava, Deus, não é o que ela fez, é quando ela fez. Ela escolheu o meu momento de fraqueza. E só que um dia eu estava aqui na igreja. E é mais uma vez a importância de você estar aqui, de você ouvir a palavra. E foi uma palavra tão simples. Foi algo tão bobo, tão simples, mas que faz toda a diferença na nossa vida. Né? Eu não lembro quem que pregou naquele dia. Porque não interessa também o vaso, né? Interessa a palavra. Eu não sei se foi meu pai, se foi o pastor Marcos, se foi alguma outra pessoa. Eu não lembro quem falou. Mas a palavra era algo do tipo, Deus sabe o que é melhor para você. E eu pensava, sim, Deus sabe o que é melhor para mim, eu já entendi.
né? Isso eu já entendi. Eu sei que Deus fez, foi o melhor para mim. Só que aí ele continuava e ele falava assim: ele sabe o que é melhor para você e ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Não é o diabo que decide quando que as coisas vão acontecer. É Deus que sabe o momento certo, é Ele que permite. Foi alguma coisa nesse sentido. E aí, naquela hora, caiu a minha ficha. Porque é algo tão simples que a gente já sabe. Né? Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. O diabo não manda nada, não é o diabo que permite acontecer, é Deus. Só que naquela hora, o Espírito Santo foi como se ele tivesse soprado no meu ouvido. Filha, foi eu que escolhi aquele tempo, né? Eu sei o tempo certo de todas as coisas. E aquele momento não foi o teu momento de maior fraqueza, foi o teu momento de maior força. Porque a Clara foi a força que eu te dei para suportar tudo aquilo. E aí, naquele momento, tudo fez sentido para mim, sabe? Sim, era um momento de fraqueza, mas foi meu momento de maior força. Porque eu entendi, caiu a minha ficha de que se não fosse a Clara, eu tinha desistido. Eu tinha falado, não quero, vou vender minha parte da escola. Sabe? Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Então Deus falou claramente: filha, não foi teu momento de fraqueza. Tipo, para de falar isso. Foi o teu momento de maior força. E aí, com aquilo, o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Eu não tinha mais motivo para ficar com mágoa. Eu já tinha entendido que foi a coisa certa, foi o tempo certo. Então, por que eu ia ficar presa naquilo, né? E aí, eu continuava orando, falava, abençoando a vida dela. E só que dessa vez, o Espírito Santo ia tirando tudo aquilo, né? Ele foi trabalhando, ele realmente foi tirando toda a dor. Já não estava doendo tanto. E... Amém, glória a Deus. E aí eu queria que colocasse Romanos 12, 2, por favor. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Naquele culto, eu experimentei esse versículo, porque realmente o meu entendimento foi transformado, né? Eu fui renovada eu fui transformada pela renovação do meu entendimento, porque o Espírito Santo me falou, né, filha, você tá pensando errado, né? O que você achou que era fraqueza era força. Então, ah, esse culto foi assim um momento bem importante também nesse testemunho. E aí, depois de um tempo, era um sábado. E eu fui pedalar, fui andar de bicicleta. Eu gosto de pedalar sozinha, porque eu coloco algum louvor, alguma pregação ali, e eu vou escutando, eu vou ouvindo o Senhor falar comigo, enfim. E naquele sábado em específico, Deus, Ele foi falando comigo, me lembrando da minha história e de tudo que tinha acontecido, e era como se Ele estivesse me dando um roteiro, tudo que eu tinha que falar para ela. E foi vindo assim, ó. Fala isso, 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 isso. E eu falava, nossa, é verdade. É isso daí que eu preciso falar. É isso daí mesmo. E foi tão perfeitinho, sabe? Não era uma conversa tipo assim, vamos tirar limpo o que aconteceu. Por que você fez isso? Por que você fez... Não era. Era como se eu estivesse contando esse testemunho hoje. Contando tudo que Deus fez na minha vida. Como que Ele me livrou dessa dor. Por que me doeu. E por que Deus... E como que Deus trabalhou, sabe? E ele foi me dando esse roteiro. E eu falei, Deus, é isso mesmo que eu vou falar para ela daqui uns 3 anos, quando a gente se encontrar. Daqui uns 3 anos, aí beleza, eu posso falar isso daí mesmo. Então, muito obrigada por isso, né? Só que eu não imaginava que aquilo era um sábado. Eu não imaginava que no domingo o meu pai ia pregar aquilo sobre o poder de fazer o bem. Vocês lembram aquela palavra? Que o poder de fazer o bem, que você precisa fazer o bem para quem te fez mal, que você precisa oferecer um banquete para os seus inimigos,
que quem faz o bem beneficia a si mesmo, quem sabe o bem que deve fazer e não faz, peca, enfim, esse dia foi o domingo, depois daquele sábado. E aí Deus falou comigo do início ao fim. E ele ia falando assim, filha, tá vendo? Lembra do roteiro? Então é isso, é porque você precisa ir atrás dela, você precisa procurar ela, né? E você vai falar aquilo lá que eu já te dei ontem. E outra coisa, você não pode demorar. Se você demorar, você vai desistir. Então amanhã cedo você vai mandar uma mensagem. E eu ficava assim, não é possível, né? E lembra que lá no começo eu falei que Deus tinha usado os 2 livros que eu estava lendo, nos 2 livros foi confirmação, né, de que eu tinha que falar sobre isso. E aí eu quero ler agora o trecho do 2º livro, que inclusive é um livro maravilhoso. Ele chama Saradas para Sarar. E eu comprei esse livro quando eu ainda não estava sarada. E eu falei assim, esse livro vai me ajudar, né? Só que aí aconteceu tudo isso. Eu acabei lendo o livro quando eu já estava sarada, mas enfim, é um livro muito bom que eu recomendo para cura emocional, é um testemunho poderoso de uma mulher. Enfim, ela diz assim: pode parecer um tanto injusto considerar que precisamos nos arrepender de algo quando fomos vítimas em alguma situação. Mas a verdade é que permanecer no lugar de vítima é uma escolha que certamente não nos levará a viver o melhor de Deus para nós. Contudo, para seguir adiante e viver as coisas grandiosas que o Senhor tem para nós, temos que enfrentar o desconforto e tudo que for necessário para obtermos uma cura completa e sermos transformadas. Há coisas que somente Ele pode fazer, mas uma boa parte das ações deve partir de nós, guiadas e ajudadas pelo Espírito Santo que não nos desamparará. Amém? Então, naquela segunda-feira de manhã, eu decidi sair desse lugar de vítima, né? Eu decidi entrar nessa situação de desconforto, que era mandar uma mensagem, sendo que eu sentia, tipo, não sou eu que tenho que pedir perdão. Mas, enfim, eu tinha que sair daquele lugar de vítima, eu tinha que sair daquele lugar de desconforto, para eu ser totalmente liberta, né? Para eu ser livre dessa mágoa, desse sentimento, para eu viver o melhor de Deus na minha vida. Eu sabia que Deus estava fazendo a parte dele, né? Deus tinha feito já tudo isso, só que eu precisava fazer a minha. E então, naquele dia, eu peguei o celular, escrevi a mensagem e ficava, nossa, agora eu vou ter que enviar, né? Demorei uns minutos para ter a coragem para clicar no botão, mas eu mandei. Eu falei que eu precisava falar com ela, se ela topava tomar um café. Aí deu 20 minutos, ela respondeu, sim, pode ser hoje? Claro, pode ser hoje? Eu falei, não, hoje não. Falei, não é tão rápido assim também, né? Mas eu realmente não podia naquele dia. Aí eu falei, não, vamos amanhã então. Então tá bom, então vamos amanhã. E aí, aquele roteiro que eu achei que era para daqui 3 anos, foi para daqui 3 dias, né? Então, na terça-feira, a gente se encontrou e a gente conversou por 2 horas. E foi muito bom, porque eu pude olhar, eu pude explicar tudo isso, pude explicar o que eu passei, o meu sentimento, eu pude falar o que Deus estava fazendo na minha vida, eu pude olhar no olho dela e falar assim, que eu perdoava ela de verdade. E ela pediu perdão também, ela reconheceu que algumas coisas ela tinha feito errado por desespero, eu também não tinha acertado o tempo todo. E foi uma conversa muito agradável. E é como se a gente tivesse se encontrado no dia anterior, 2 amigas conversando, numa boa, né? Então foi algo muito bom e eu tirei uns 100 quilos de peso nas minhas costas, né? E eu entendi que o perdão, ele liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado, né? Então, realmente, Deus, ele me libertou, ele curou totalmente o meu emocional. Ele tirou toda essa dor, né? Ele arrancou toda a mágoa. Então, hoje eu consigo relembrar tudo isso, eu consigo revisitar esse passado e não sentir dor. Porque não é que a gente vai esquecer, né? Não é que a gente vai perdoar e vai esquecer tudo o que aconteceu, mas você consegue
lembrar sem sentir dor, né? E o que eu achava que era impossível, eu falei, não é possível que um dia não vai doer, né? Mas hoje eu consigo ver que não dói, né? Porque realmente Deus transformou tudo isso. Aleluia. E Salmo 40, coloca para mim, Salmo 40:1. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. 2. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou os meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham a adquirir confiança e temor no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Romanos 8:28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Aleluia. Então hoje eu consigo entender que todas as coisas cooperaram para o meu bem, né? Foi tudo no tempo dele, foi a permissão dele, aconteceu as coisas que deveriam acontecer, aconteceu no tempo que deveria acontecer, porque foi tudo planejado por ele, né? Então hoje eu consigo entender tudo isso, como que o agir de Deus é lindo. E essa foi a maneira que Deus trabalhou na minha vida, né? Foi o jeito que ele fez para me curar. Só que cada história é única, né? Então pode ser que com você seja muito mais rápido. Para mim demorou 2 anos. Para você talvez seja muito mais rápido. Só que o que é importante nisso tudo? A gente está atentos à voz do Espírito Santo, né? Porque é ele que guiou o tempo todo. Foi ele que ia soprando as coisas no meu ouvido, sabe? Então, se o Espírito Santo te der uma direção, que você esteja atenta e que você consiga colocar em prática, né? Porque tudo coopera para o nosso bem, como a gente leu. E só que muitas vezes seria tudo muito mais fácil, né, se a gente estivesse disposto a ouvir e a obedecer. Porque muitas vezes a gente até ouve, mas a gente não obedece, né? E ele é criativo, ele tem diversas formas de falar. Às vezes ele vai usar uma pregação, como usou na minha história, às vezes ele vai usar uma ministração, vai usar uma pessoa, às vezes ele vai usar uma publicação na internet, né? Na internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também de Deus. Então, às vezes você está lá e do nada aparece uma frase que fala com você, né? Então a gente tem que estar atento a ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes ele te dá um sonho, né? E a gente tem que aprender a discernir. E falando em sonho, eu lembrei agora que uma vez há pouco tempo, ele me deu um sonho. E eu vou contar rapidinho. Eu sonhei com uma pessoa que era aqui da igreja. Só que hoje é uma pessoa que está longe, né, dos caminhos do Senhor. E eu sonhei com essa pessoa. E no sonho, essa pessoa estava me ligando. E aí eu atendi e ela estava agradecendo pela mensagem que eu tinha mandado para ela. E só isso. Ela me ligou, eu atendi, ela agradeceu, muito obrigado por aquela mensagem que você me mandou e tal, nananã, e acabou o sonho. E eu nem lembrava disso. E aí no dia seguinte, demorou um tempinho, eu estava com o celular, veio uma notificação que era o aniversário daquela pessoa. Aí eu lembrei do sonho, eu falei, nossa, eu tinha mandado uma mensagem no sonho. Eu falei, não é coincidência, né? Como assim? Nunca mais lembrei dessa pessoa. E aí, do nada, esse sonho. Aí eu falei, agora eu vou mandar uma mensagem, né? O que eu vou falar? Aí eu mandei uma mensagem com coisas simples, tipo, eu contei, falei assim, ó, sonhei com você essa noite, assim, assim, assim. E aí na mensagem eu falei, ó, Deus me colocou no meu coração que ele continua te amando, né? Que ele continua se preocupando com você, que
Ele tem um propósito na sua vida. E coisas nesse sentido. E aí demorou um tempo, ela me respondeu, ela falou assim, exatamente isso, ela falou, muito obrigada por estar sensível à voz do Espírito Santo. Porque hoje mesmo eu me tranquei no banheiro, eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, será que eu ainda consigo ser alcançada? E essa sua mensagem foi a resposta da minha oração. E aí naquela hora eu glorifiquei a Deus, eu falei, Deus, obrigada por realmente ter me feito sensível e obedecer, né? Eu não sei se mudou alguma coisa na vida dela depois disso, né? Mas a minha parte eu fiz, né? Então a gente tem que estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo e colocar em prática. Mas não adianta você só ouvir, né? Às vezes a gente não ouve, tem muita coisa acontecendo, a gente não ouve, ou às vezes a gente ouve, mas é difícil, então deixa para lá. Ou às vezes a gente ouve e é insignificante, foi só um sonho, né? Mas a gente precisa estar sensível a ouvir o que ele está falando com a gente e colocar em prática. Amém? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Amém. E como eu disse, o meu propósito hoje de contar tudo isso não é para acusar ninguém, é justamente para engrandecer o nome do Senhor, né? Porque Deus, ele realmente é um Deus que cura. Ele é um Deus que salva, que liberta. E eu entendi nesse livro que eu estava lendo que às vezes Deus coloca uma coisa dessa na nossa vida, uma experiência dessa, uma dificuldade dessa, para você ser instrumento para a vida de alguém, né? Talvez alguém esteja precisando ouvir isso hoje. Ou talvez alguém vai passar por alguma coisa daqui a um tempo e vai se lembrar, né? Então a gente passa pelas nossas dificuldades, pelas nossas experiências, sejam elas boas ou ruins, para ajudar o outro também, para ser um instrumento de Deus para aquilo que eu passei e o Senhor me fez vencer, você também pode, né? Eu não sou melhor do que ninguém. Se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua, né? E então, se o Senhor te pedir um dia também para você falar sobre a sua dor, que seja para curar outras dores, né? E aí tem uma frase que ela usa no livro também, que ela fala assim: que tal jogar uma corda para quem está no poço do qual você já saiu, né? Então, que tal você jogar uma corda para alguém que está precisando, para uma situação que você já viveu, né? E 2 Coríntios, coloca para mim, 2 Coríntios 1, 3. Já estou finalizando. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. 4. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então é isso, né? Da maneira que eu fui consolada por Deus, que Ele possa usar a minha vida para transformar, para consolar o outro também. Amém? E 2 Coríntios 4, 17. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então, é lindo ver, né, esse amor de Deus que nos constrange. A gente não era merecedor de nada, né? Mas um dia o próprio Deus entregou Jesus numa cruz para morrer por mim e por você, né? Sem a gente merecer. E um dia Jesus também passou por uma dor muito grande, que a gente não consegue nem imaginar, né? E naquela cruz ele morreu para salvar, para nos curar, e também para levar as nossas dores. E para finalizar, eu queria colocar um louvor que fala sobre esse amor que ele tem por nós. E é um louvor que falou muito comigo esses dias, porque ele fala assim, um trecho: ó Deus, eu te louvo pelo teu amor.
Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Olha que profundo, né? O Senhor, ele muda o nosso interior, ele mudou o meu interior. Ele muda o nosso interior para que, através disso, a gente possa transmitir o amor dele para outras pessoas. Amém? Então, é isso é a base que eu queria transmitir hoje, né? Que a gente seja realmente sarado para sarar outras vidas. Que a gente seja transformado para transformar, que a gente possa ser um instrumento nas mãos do Senhor e sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? Então, eu queria